Eu gostaria que vocês fizessem o favor de abrir a apostila aí na página 25. Vocês vão ver que tratam dos fundadores, ou seja, aqueles que deram para nós os primeiros conceitos de sociologia. São o Emile Durkheim, o Karl Marx, que é justamente esse que está na página 25. Quando a gente vira lá na página 26, vão aparecer o Emile Durkheim e o Max Weber. Esses autores, eles são muito importantes porque eles sistematizaram os primeiros conceitos que nós temos de sociologia, como, por exemplo, o conceito de fatos sociais, que é o que o Emile Durkheim fez para nós. Inclusive, esse conceito eu já tratei com vocês em outras oportunidades. Mas vamos lá, dando continuidade aqui. Para entender o contexto, lá na página 27 tem um subtítulo assim: em que contexto, em qual contexto que esses autores estavam inseridos, que despertou neles a necessidade de formular conceitos para uma nova ciência. O conceito daquelas duas grandes revoluções que eu falei para vocês. A Revolução Francesa, a que aparece na primeira imagem aí da página 27, e a Revolução Industrial, que aparece na imagem logo abaixo aí, no finalzinho da página 27. Essas duas revoluções, elas são muito importantes, porque elas vão formar o pensamento político-econômico e social do mundo contemporâneo, ou seja, do mundo que nós vivemos. A Revolução Francesa é um grande marco político, e a Revolução Industrial é um grande marco econômico. Então vamos lá. A Revolução Francesa, ela vai romper, com base nas ideias iluministas, com base na ideologia, no pensamento iluminista, ela vai romper, ela vai colocar fim na monarquia absolutista. Então, é ela que vai dizer para nós que o governante não é dono do país. Até a Revolução Francesa, o rei da França, por exemplo, ele era dono da França. Esse é o primeiro marco. O sujeito, não é porque ele está governando o Brasil, não é porque o sujeito é presidente do Brasil que ele é dono do Brasil, que pode fazer com o Brasil aquilo que ele quer. Ele tem que governar de acordo com os interesses da sociedade, de acordo com uma lei maior do que ele, do que todos nós, que é a Constituição Federal. Além disso, ela vai colocar para nós também aquilo que nós aprendemos com outro pensador iluminista, que é o Montesquieu, que é a tripartição de poderes, ou seja, a divisão de poderes em executivo, legislativo e judiciário. Os poderes são independentes. Então, não é porque o sujeito é presidente, por exemplo, que ele vai mandar na justiça. E a justiça, ela tem que tomar as suas decisões não de acordo com a cabeça de quem está fazendo, ou seja, não de acordo com a cabeça do juiz ou mesmo lá do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas tem que tomar as decisões baseadas na lei. Ou seja, existe algo maior do que a própria pessoa, que é a lei que regulamenta tudo. Então, percebam como que no campo político, no campo da divisão de poderes, só para citar alguns exemplos, como que é esse o pensamento que é forjado no mundo contemporâneo, ou seja, no mundo em que vivemos. Seria inadmissível para nós um presidente da República, seja ele quem for, que fosse dono do Brasil, que pudesse interferir na justiça, que pudesse, por exemplo, quando o juiz toma uma decisão, ele mandar anular. Não existe isso na cabeça do mundo contemporâneo. Porém, antes da Revolução Francesa, basicamente era assim que funcionava. Com relação à Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela é quem vai forjar, inclusive, a divisão social na qual nós vivemos hoje. Por quê? É com a Revolução Industrial que se estabelece as novas relações de produção que nós temos. Que relações que são essas? Os donos dos meios de produção, os donos das fábricas e os donos da força de trabalho, que não tem a fábrica e tem que vender sua força de trabalho na fábrica. Ou seja, está se formando aquela divisão que o Karl Marx, daqui a pouco nós vamos falar dele, coloca, a divisão entre burguesia, donos dos meios de produção, e proletariado, dono da força de trabalho. Mais do que isso, ela também vai começar a mudar, pela primeira vez na história, aquela balança que eu falei para vocês, de mais gente no meio rural e menos gente no meio urbano. Então, essa balança começa a virar.
cada vez mais pessoas nas cidades, cada vez menos pessoas no meio rural. E aí, muita gente aglutinada, isso é uma característica típica das cidades, muita gente próxima, sinal de muito problema. Então, todo esse contexto no qual os nossos três pensadores lá, recorrendo aqui à apostila agora, né, o Karl Marx, o Emil Durkheim e o Max Weber, eles viviam dentro de todo esse contexto. É claro que eles sofreram influência disso. Até aí, meus amiguinhos, conseguiram acompanhar o raciocínio? Alguma dúvida? Hein? Não. Helena, bom dia. Estou te vendo aqui no meu ícone. Entendeu tudinho o que eu falei? Sim. Isabela, que eu estou vendo aqui também. Conseguiu acompanhar, Isabela? Sim. Beleza, então. Se alguém tem alguma dúvida, por favor, a hora é agora. Se alguém quiser acrescentar algo também, a hora é agora. Bom, como ninguém se manifestou, nós vamos então lá para a página 28 da apostila falar do Emil Durkheim. Tá? A importância do Emil Durkheim é que ele vai criar o conceito de fatos sociais. Para o Durkheim, ele vai entender que os fatos sociais são as formas de agir, de pensar e sentir, que se impõem ao indivíduo. Elas são externas ao indivíduo e se impõem a ele. Ou seja, o Durkheim está falando para nós que a sociedade, através de um poder chamado poder coercitivo, faz com que as pessoas ajam da maneira que elas agem. Ou seja, a sociedade, por assim dizer, na visão do Durkheim, ela molda, inclusive, o comportamento do indivíduo. Eu estou dando uma certa ênfase nesse pensamento do Durkheim, que ele não é unânime. Nós vamos ver que o Max Weber ele tem uma visão um pouco diferente. Ele vai dizer que a sociedade não se impõe de maneira assim absoluta sobre o indivíduo. Ele vai dizer que pode até ter influência sim, mas não necessariamente ela vai obrigar o indivíduo a fazer as coisas. É o que ele chama lá, e tem aqui na apostila de vocês, de ação social. Mas já que nós vamos chegar lá. Então, para Durkheim, os fatos sociais, né, que se impõem ao indivíduo, eles têm três características, né, que aparecem aqui. Essas características, inclusive, na nossa apostila, na página 29, né, está falando aqui dos fatos sociais. Tá? Então, essas características que ele coloca são generalidade, exterioridade e coercitividade. O que quer dizer cada uma delas? Generalidade. De um modo geral, todo mundo faz mais ou menos do mesmo jeito, faz mais ou menos a mesma coisa. Exterioridade. Isso vem de fora para dentro. Não foi o indivíduo que inventou. E muito provavelmente, se o indivíduo sair daquele grupo no qual ele está, muito provavelmente o grupo vai continuar fazendo da mesma forma. E, finalmente, a última característica é a coercitividade, aquilo que obriga o indivíduo a fazer. E aí, o exemplo clássico, né? O exemplo da roupa, né? O exemplo do uniforme escolar, por exemplo. De um modo geral, todo mundo usa. Isso é exterior a nós, né? Exterior aos alunos. Né? Não foram eles que inventaram, se eles saírem daquele grupo, muito provavelmente todo mundo vai continuar usando o uniforme. E, finalmente, a coercitividade, ele se vê obrigado a fazer aquilo que está sendo imposto ou colocado pelo aquele grupo social. Beleza? Entenderam até aí, meus amiguinhos? Vamos lá. Alguém se manifesta para mim? Sim. Sim. Certo? Então, Durkheim, fatos sociais. As três características, generalidade, exterioridade e coercitividade. De um modo geral, todo mundo faz. Isso é exterior ao indivíduo. Não foi ele que inventou. E ele se viu obrigado a fazer. Podemos continuar? Então, vou continuar. O próximo pensador que aparece para nós aqui é o amiguinho Karl Marx. Tá? O Karl Marx ele vai dar um conceito muito importante para nós,
que aparece lá na página 35, que é o conceito de classes sociais. Cada sociedade, ao longo da história, ela vai formar um modo de produção. O modo de produção que a sociedade nossa vive hoje é o chamado modo de produção capitalista. Lá no segundo ano, em Sociologia, nós vamos estudar mais a fundo o modo de produção capitalista. Deixa eu ver, no segundo ano mesmo? No segundo ano. Não, no terceiro ano. No terceiro ano, se eu não estou enganado. Nós vamos estudar mais a fundo o modo de produção capitalista. Não só o modo de produção capitalista, mas todos os modos de produção ao longo da história da humanidade. A maioria de vocês já deve ter estudado em História, e nós vamos estudar novamente no ensino médio, o feudalismo. Vocês, quando estudam o feudalismo, muito provavelmente não deram a ênfase para vocês que o feudalismo nada mais é do que um modo de produção. O que é isso? É como a sociedade se organizava para produzir tudo aquilo que ela precisava com determinado objetivo. O objetivo do modo de produção capitalista é bem diferente do objetivo do modo de produção feudal. Lá no feudalismo, o objetivo era a autossuficiência. Já no capitalismo, o objetivo é o lucro. Tá? Então, Karl Marx vai dizer que ao longo da história nós vamos ter as classes. E ele divide mais ou menos em quem é dono e quem não é dono. Por exemplo, lá no feudalismo, ele vai dizer que tem os donos, que são os senhores feudais, e quem não é dono, que são os servos. E no capitalismo, é aquela divisão social que eu antecipei para vocês anteriormente. Os donos dos meios de produção e os donos da força de trabalho. Quem que são os donos dos meios de produção? A burguesia. E os donos da força de trabalho são chamados de proletários ou proletariado. É essa a divisão em classes. Aqui cabe um parênteses muito importante. Usualmente a gente vê na mídia por aí, não a divisão em classes, mas a divisão em camadas, que leva em consideração aquilo que mais se tem peso dentro do modo de produção capitalista, a grana. Então, como que essa divisão por camadas, não por classe? Ela vai, por exemplo, colocar na base da pirâmide aquele que tem menos dinheiro. E assim sucessivamente até chegar no pico da pirâmide aquele que tem mais renda. Então, essa divisão não é a de classes, é a divisão de camadas. Mas, usualmente, a gente vê uma confusão muito grande sobre isso na mídia. Até aí, conceito de classes sociais. Vocês entenderam? Alguma dúvida, meus amiguinhos? Não. Beleza? Então, tá bom. Vamos lá para a página 36 da apostila, que tem uma outra coisa interessante, que é a mais-valia. O trabalho como valor e mais-valia. Para o Karl Marx, a síntese do capitalismo estava justamente na mais-valia, que é a exploração do dono dos meios de produção em cima do dono da força de trabalho. Então, qual que é a jogada da coisa? A burguesia vai explorar o proletariado. Essa é a essência da sobrevivência do capitalismo. E aí ele vai chamar de mais-valia justamente a diferença entre o que o trabalhador produz e o que ele recebe. Essa diferença vai ficar sempre na mão do burguês. Então, para a gente entender melhor, digamos que um trabalhador, dentro de um determinado período, ele produziu R$100. Ele vai receber R$100 pelo que ele produziu? Não. Ele vai sempre receber menos do que R$100. A diferença desses R$100 que ele recebeu a menos é a burguesia que vai se apropriar disso. Então, é exatamente isso que é a mais-valia. A diferença entre o que o trabalhador produz e o que o trabalhador recebe, que a burguesia se apropria disso. É aí que está a essência da exploração do capitalismo, que o Karl Marx vai chamar de mais-valia. Agora, é importante a gente entender também que se não houver, pelo menos na lógica do capitalismo, essa apropriação da mais-valia, a burguesia também não teria como sobreviver. A burguesia também não teria como pegar parte daquilo que ela ganhou e reinvestir no processo produtivo, que é uma outra lógica do capitalismo também. Tem que estar sempre tendo mais investimento dentro do processo produtivo, porque senão ele está fadado ao fracasso.
Novas tecnologias custam dinheiro e o tempo inteiro elas têm que ser reinvestidas no processo produtivo, porque senão uma fábrica que produzia determinado bem, depois de um certo tempo ela acaba ficando fora do mercado. Entenderam aí o conceito de mais-valia? Diferença entre o que o trabalhador produz e o que o trabalhador recebe? Sim. Sim. Beleza? E aí, finalmente, o Karl Marx fala de uma revolução socialista, lá na página 37. Nós vamos acabar estudando Revolução Socialista lá no final do segundo ano em História ou início do terceiro ano. A Revolução Socialista ela aconteceu pela primeira vez na história, com êxito, na Rússia, que acabou transformando, né, aquele país numa união de repúblicas que acabou ganhando um nome chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai sobreviver desde 1917, quando acontece a Revolução, até 1991, quando o modelo socialista da União Soviética ele entra em colapso, e aí a União Soviética volta para o capitalismo. Pois bem, a Revolução Socialista, o que ela vai fazer? Ela vai pegar os meios de produção, as fábricas, as fazendas, as instituições financeiras, e vai tomar dos donos, vai tomar da burguesia e passar para as mãos do Estado. Ou seja, enquanto a burguesia, enquanto detentora dos meios de produção, ela visa o lucro, o Estado, agora, que através da Revolução toma para si os meios de produção, o objetivo dele não será mais o lucro, e sim a satisfação das necessidades da sociedade, ou seja, a satisfação das necessidades das pessoas. Entenderam bem até aí? A essência da Revolução Socialista? Alguma dúvida? Se ninguém fala nada, eu entendo que entenderam. Sim. Sim? Muito bem. Nós vamos então agora lá para o Max Weber, página 38 da apostila. Acharam aí? Professor, só uma dúvida que eu estou Pois não. notando aqui. Então, Oi. a Revolução Socialista tira os meios de produção da burguesia e passa, tipo, para o domínio do Estado? Isso mesmo. Tá bom. Tá? Tem até foi a Sofia quem falou? Foi. Então, Sofia, tem até uma confusão muito grande, muito em função do que o mundo capitalista vendeu de ideia, que não necessariamente é o que a Revolução Socialista vai fazer. Então, falavam assim, né, muito antigamente. Eu me lembro que quando tinha a idade de vocês, o entendimento da Revolução Socialista não era assim tão claro quanto é hoje. Diziam que, você tem quantas televisões na sua casa? Você tem 2? Então a Revolução Socialista, os socialistas vão lá e vão tomar uma e vão levar para quem não tem. Na realidade, não é bem isso, não é isso, né, para dizer a verdade. Ela vai tomar os meios de produção que estão nas mãos da burguesia, que não necessariamente é quem está lá no topo da divisão por camadas. Na maioria das vezes, sim, mas não necessariamente. Você pode ter um momento de crise em determinada empresa que um dono de um determinado meio de produção não necessariamente está no topo. Ele pode ir caminhando para o meio da pirâmide social, até mesmo para a base. Né? Então, a essência da Revolução Socialista é a tomada dos meios de produção e não dos bens particulares das pessoas ou das famílias. Entenderam a diferença disso daí? Sim. Certo? Entendeu, Sofia? Respondido o que você perguntou? Entendi. Ótimo. Bom, então vamos lá no nosso Weber, tá? Vou mudar de página aqui novamente. Vamos chegar aqui na página 38 e 39 e vamos já dar um pulinho lá na página 40, quando ele fala da ação social. Ele vai dizer que existem 3 tipos de ação social. Se vocês colocarem aí na página 40, vocês vão ver isso. Ação tradicional, ação afetiva e ação racional. Então, o que nós vamos tratar de Weber aqui é justamente a ação social e a relação que o Weber consegue enxergar entre religião e capitalismo. Parece que são coisas distintas, mas para Weber
religião e capitalismo têm uma certa relação, o que nós vamos ver aqui, inclusive na página 41 aparece aí, ó, estudos da religião, do capitalismo e da ética. Mas nós vamos primeiro na ação social, que é um conceito elaborado por Weber, que se organiza da seguinte forma. Para ele, a ação social é uma ação que o indivíduo faz e tem como orientação os outros, ou seja, que tenha como base da sua atividade a sociedade. Então, nós vamos compreender que tem uma coisa que é fundamental em Weber, que distancia Weber, por assim dizer, de Durkheim. Para Durkheim, conforme eu falei no início, os fatos sociais se sobrepõem ao indivíduo. Já o Weber não. Ele está dizendo, ele está colocando a primazia da ação no próprio indivíduo. Entenderam bem essa diferença inicial? É muito importante isso. Todos perceberam? Vou continuar então. É aí que o Weber, a partir daí que o Weber vai dizer que nós temos tipos de ação social, que é o que aparece aí na apostila. O tipo afetivo, o tipo tradicional e o tipo racional. Sendo que o tipo racional, ele tem duas variações. A ação racional por valores e a ação racional por fim. Então vamos tentar entender cada uma delas aqui. Ação afetiva, como o próprio nome sugere, é aquela que você faz por afeto. Só que aí tem um detalhe, Quando a gente fala em afeto, a gente acha que é só coisa boa. Não. A ação por afeto, ela pode ser uma ação positiva ou negativa. Você pode ter afeto por alguém que você tem contato, por um indivíduo ou por qualquer pessoa próxima a você. E não necessariamente esse afeto vai ser para você fazer coisas boas. Pode ser para você fazer coisas ruins também. Pode ser que o indivíduo queira fazer, não uma bondade, mas pode ser que ele queira fazer uma maldade. Já a ação tradicional é aquela, como o próprio nome sugere também, que você faz por costume. É aquela que você faz porque você sempre fez. É algo ligado ao hábito, é ligado muito assim ao nosso dia a dia, a vida cotidiana que nós temos. Já a ação racional, por fins, é uma ação que envolve ganho. Envolve você fazer alguma coisa para obter alguma vantagem, obter algum lucro. Já a ação racional por valores, pontuando bem, para separar uma da outra, é aquela que envolve uma crença. É aquela que envolve aquilo que você acredita, que envolve suas convicções. Então, vamos prestar bem atenção nesse momento. A ação afetiva é a ação que tem uma relação de afeto, ou positiva ou negativa. A ação tradicional é que dá a ideia de costume, de hábito, de um comportamento que você sempre fez, sem, muitas vezes, refletir-se muito sobre ele. Às vezes a gente faz uma ação dessa, muito assim, com base no piloto automático. Tá? E a ação racional por fins é aquela que envolve ganho, envolve lucratividade. E a por valores, ação racional por valores, envolve crença. Você executa porque você tem convicção daquilo que você está fazendo, porque você acredita naquilo. Conseguiram entender? Ou o negócio é um pouco confuso? Hein? Os amiguinhos. E aí? Ok. Deu para acompanhar o raciocínio, Flávio? Deu. Deu, né? Isabela, conseguiu entender? Maria Laura Ferraz. Entendeu, Maria Laura? Entendi. Beleza. Tá, então nós vamos aí para a outra parte aqui do Max Weber, que é o estudo da religião, do capitalismo e da ética. O que o Weber vai observar? Ele vai observar que nos países capitalistas, todos são de maioria cristã. No entanto, os países capitalistas, eles têm uma divisão entre aqueles que são cristãos católicos e os que são cristãos protestantes. E aí ele vai dizer que nos países que os cristãos são católicos, observa-se um desenvolvimento menor do capitalismo.
Já nos países em que os cristãos são protestantes, observa-se um desenvolvimento maior do capitalismo. Segundo Weber, a ética do protestantismo, ela vai privilegiar, vai valorizar cada vez mais, principalmente na visão calvinista, vai valorizar cada vez mais a austeridade, a disciplina, o trabalho, a poupança, o reinvestimento no capitalismo, a não dispersão por questões de lazer, para festa, para viagens, para nada disso. Então, nesses países, as pessoas individualmente, por uma crença religiosa ou influenciado pela crença, no caso, uma crença numa religião cristã protestante, muito em função disso, elas vão conseguir ter maior ganho, porque elas vão ter mais disciplina, vão conseguir ter maior poupança, porque elas não vão desperdiçar dinheiro com festas, por exemplo, de modo que elas vão se capitalizar cada vez mais. Se capitalizando cada vez mais, elas vão conseguir ter como reinvestir no processo produtivo. Essa comparação, ela parece verdadeira, porque nos países católicos a gente não observa um crescimento tão grande, economicamente falando, na lógica do capitalismo, quanto os países protestantes. Vamos pegar um exemplo, né? O Brasil, um país de maioria católica. Vamos comparar com os Estados Unidos, um país de maioria protestante. Dá para se ver a olhos, né, claros que o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento do capitalismo norte-americano é muito maior do que o desenvolvimento do capitalismo aqui no Brasil. Perceberam, então, qual que é a análise que o Weber coloca? Dúvidas com relação a isso? Hein, meus amiguinhos? Ninguém falou nada, eu vou entender que não tem dúvida, hein? Beleza?